Assuntos da capital federal, que enfrentou uma semana muito quente, acalorada, com vários debates sobre a anistia e a blindagem também dos parlamentares. E, a partir desta terça-feira, o clima voltará a esquentar com o avanço dessas matérias e também o discurso do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Sobre esse cenário e tudo que vai repercutir, a gente conversa agora com o cientista político Rubens Figueiredo, a quem eu agradeço a gentileza por conversar com a Jovem Pan neste domingo, iniciando a semana de olho nessas articulações. Vamos começar pelo começo, como a gente fala sobre essa anistia, uma discussão que inicialmente era da oposição. Agora começamos a ver várias figuras que não estavam nessa discussão lá no início, inclusive acionando o ex-presidente Michel Temer. Rubens. Boa tarde. Olha, eu estava pensando aqui, o Brasil parece que é um campeonato de futebol, para fazer uma analogia, não é de pontos corridos, né? É um mata-mata quase toda semana. Então, a gente vê, a cada semana você tem uma série de acontecimentos que não são normais, né? Não é normal você ter uma prisão preventiva de um presidente, você condenar um presidente, não é normal você ter uma tentativa de anistia. Então, tudo isso cria uma situação, como você falou, de muita temperatura no ar, né? E essa tentativa aí de se fazer uma modulação nas penas, eu acho que é um gesto de maturidade política da nossa classe política, no momento em que o Brasil precisa de uma pacificação. Você não pode ter atrito, você não pode ter pontos de atrito o tempo inteiro. Então, você precisa, em algum momento, ter uma abertura de um diálogo que possa, pelo menos, dar uma acalmada nos ânimos para que o Brasil comece a resolver seus problemas, que são muito mais sérios e mais profundos. Faz uma pergunta ao senhor agora. Professor, boa tarde. Obrigado por fazer parte nesse domingão aqui no Fast News. Olha só, a mudança da natureza, saindo de anistia para a dosimetria da pena, para um recurso que está ali dentro, né, do nosso âmbito jurídico, mas que já deveria ter sido aplicado. Será que isso ganha realmente força para que seja aceito? O Temer, o ex-presidente da República, teve uma conversa com o Gilmar Mendes e outra conversa com outros ministros, inclusive Alexandre de Moraes, e saiu notícia dessa conversa de que ele poderia, esses ministros, afrouxar as penas para o 8 de janeiro, tirando de falta a anistia de pauta. Será que isso seria possível? Olha, Bruno, Rodolfo, o que me parece é o seguinte: esse julgamento é um julgamento muito difícil, né, que teve do ex-presidente Bolsonaro. E é muito importante que a sociedade perceba que o julgamento foi justo. E a sociedade não está percebendo isso, né? As pesquisas mostram um pouco de percepção que as penas foram um pouco exageradas. Então, essa mudança de anistia para você ter uma dosimetria é um gesto de boa vontade, vamos dizer assim, do outro lado com o Supremo. Agora, o que não pode haver é você haver um atrito, sempre um atrito. O Supremo julga, condena, e vem o Congresso e fala que aquilo tem que ter anistia. As instituições têm que funcionar e a sociedade tem que perceber isso. Então, eu vejo com bons olhos essa tentativa aí do presidente Temer de fazer essa reconciliação entre aquilo que deveria ser justo e o que aconteceu realmente. Agora, ainda no Congresso, na semana que vem, vai ter essa discussão no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, sobre essa blindagem dos parlamentares, que as ruas estão, inclusive, hoje com várias manifestações contra essa blindagem, porque é algo que a sociedade tem repudiado. Tanto a esquerda, a direita, nomes do centro, não aceitaram essa votação. Isso é algo histórico? O que a história nos ensina em relação a essa votação do Congresso?
Isso é o mais completo absurdo, né? Você tirar da nossa Constituição a questão republicana e democrática também. O parlamentar, o representante do povo, ele não pode ser isento de ser criticado e processado. Isso é o maior absurdo. Isso mostra um pouco o grau de beligerância que existe entre o legislativo e a justiça, e o judiciário, e não tem qualquer condição disso passar, né? Tanto é verdade, Rodolfo e Bruno, que em todas as pesquisas de opinião, você tem quase o meio a meio, né? Quem defende algo que o Lula defende aqueles 45%, 50%, e quem defende algo que o Bolsonaro defende aqueles 45%, 50%. Agora, nessa questão das prerrogativas aí, entre aspas, da blindagem, a sociedade, mais de 75% é contra. Isso não tem qualquer cabimento. Rodolfo? Olha só, professor, eu gostaria muito que o senhor falasse um pouco sobre essa tríade. Nós estamos falando de Aécio Neves, que foi o 36º governador, creio eu, do seu estado, Minas Gerais, se não posso julgar pelo senhor pelo sotaque. Michel Temer, ex-presidente da República, e o sindicalista Paulinho da Força. São 3 nomes que, dentro da política, estavam esquecidos. Mas nós sabemos que a política se faz também atrás das cortinas, no chamado coxia. E eles têm força para isso, né? Queria que o senhor falasse sobre essa tríade. O país está muito polarizado, né? Então você tem os mesmos atores repetindo o mesmo enredo, né? Eu estava até fora do Brasil e, lógico, que a gente acompanha. E quando eu vi a foto do presidente Temer, Paulinho e o governador Aécio, eu acho que isso daí traz um pouco de sabedoria para esse momento que nós estamos vivendo. É muito fácil, né, você falar, pô, Bolsonaro está errado, deu golpe, o Lula é ladrão, mas isso aí não constrói, não constrói nada. Então eu vejo qual é o papel do líder, né? É transformar um problema grande num problema menor. E hoje o que a gente está vendo é transformar problema pequeno em problema quase insolúvel. Então, a gente pode até ver com achar meio engraçado, achar que é tema para charge de jornal, os 3 tentando conduzir aí essa aproximação entre o Brasil da legislativo e o Brasil do judiciário, mas eu acho que é uma tentativa válida. Eu acho que nenhum país se faz na base do ódio, na base da vingança. Eu vejo com bons olhos. Agora, em relação a esse evento, a Assembleia Geral da ONU, o que esperar sobre o discurso de Lula e sobre a situação de momento que estamos enfrentando no mundo, inclusive sobre a democracia e a faixa de Gaza também, porque essa guerra, o que tem incomodado muita gente, né, professor? Olha, não tem nenhum sentido um presidente de que país que for tentar moderar o que vai acontecer no nosso judiciário. Esse é um ponto e não tem negociação sobre isso. E o Brasil tem sua soberania, tudo isso é algo que está absolutamente assentado na opinião pública entre os formadores de opinião. Esse é um ponto. Agora, você tem que, numa questão como essa, que é uma ameaça tributária e até política, tem que pensar nos interesses do Brasil. E você tem que pensar até que ponto você, combatendo, no caso do inimigo dessa forma tão altiva, né, vamos dizer assim, você constrói os interesses do país. Então, você tem que ter um meio termo entre aquilo que o Brasil né? O Brasil é um país livre. Agora, o Brasil também é um país que, ao longo do tempo, foi um país muito protecionista
não é um país liberal do ponto de vista de troca de mercadorias. Então, e o Brasil é muito pequenininho do ponto de vista internacional. O Brasil é um protozoário comercial, se você considerar as trocas que acontecem no mundo. Então, o Lula ele tem que ter a altivez de falar pelo país, e que não faz sentido ninguém querer se miscuir na nossa justiça, isso não faz nenhum sentido, mas também entender que o Brasil precisa ter uma colaboração comercial com os Estados Unidos que pode nos fazer falta. Altivez sem confronto, eu acho que essa é a senha. E se essa senha será utilizada, como está nos orientando aqui Rubens Figueiredo, ao vivo, numa entrevista para nos ajudar a entender essa semana no Congresso e também em Nova York, um discurso do presidente Lula e também dos Estados Unidos. Muito obrigado pela entrevista, espero que a gente volte a conversar logo mais.